essa aula, na verdade, eu não posso nem dizer que se chame aula, isso aqui é uma dinâmica que a gente vai tentar fazer, porque é um assunto de conhecimento de todos, todos conhecem o Evangelho, eu tenho certeza que muita gente conhece o Evangelho com muito mais profundidade do que eu. Nós estamos aqui em 19 pessoas, e eu gostaria de sentir as opiniões de vocês a respeito de tudo aquilo que vai ser falado hoje, né? As duas primeiras aulas, eu não sei como desse Sermão do Monte, o Ademir falou que ia pegar alguma coisa lá que a gente tinha deixado gravado, né, no YouTube. Foi isso, Ademir? Ou foi presença, ou alguém fez com vocês? Não, foi assim, a aula todinha foi a sua, né? Tá, As duas primeiras, né, foram gravações suas. tá. E aí, então, talvez, como foi gravado, eu não sei que talvez tenha tido vontade de fazer perguntas, né, de debater algumas coisas, porque o gravado nunca é igual, né? A gente está aqui ao vivo, né, e tendo essa possibilidade, né? Então, hoje, como a gente está aqui ao vivo e vai estar semana que vem também, se Deus quiser, então eu quero que vocês possam colocar para fora tudo aquilo que vocês tenham vontade de falar, para que a gente possa trocar ideias mesmo, tá? Eu não estou aqui na condição de ser o único que conhece um pouquinho do Evangelho, não. Tá? Eu quero também sentir de vocês aquilo que vocês podem oferecer para a gente também com relação a isso. Beleza? Eu vou compartilhar aqui essa tela, mas para que a gente possa ter um parâmetro daquilo que vai ser falado. Todo mundo está conseguindo se posicionar no que eu compartilhei aí? Alguém ficou perdido ou não? Está tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Ok. Tá, joia. Então, a gente está falando aqui do Sermão do Monte 3, né, de 4 aulas. Antes de eu entrar aqui, só lembrar que Gandhi disse, né, que se perdesse tudo aquilo que foi falado dentro do cristianismo e tivesse sobrado o Sermão do Monte, já seria algo extremamente importante, ou seja, toda a mensagem já estaria presente, ou uma boa parte, né? Porque Jesus ele resume muito daquilo que ele falou, ou quase todos os seus ensinamentos, aqui no Sermão do Monte, né? Então, boa parte daquilo que a gente precisa colocar na nossa vida através do cristianismo está aqui no Sermão do Monte. A gente já viu uma parte nas duas primeiras aulas e vamos hoje ver o que a gente consegue assimilar mais. Ele está dizendo aqui, quando orardes, entra no teu quarto. O que ele está querendo dizer para mim? Que muitas vezes a gente, quando vai fazer as orações, e isso não vale tanto mais para hoje, mas valia naquela época, as pessoas às vezes mostravam muito que estavam fazendo as orações, era aquilo muito público. E hoje o que ele está dizendo para a gente? Não é por aí, você não precisa mostrar para todo mundo que você está fazendo oração. Isso é algo teu, né? É algo que você mesmo, é seu e da espiritualidade. E a doutrina espírita, ela coloca isso muito para a gente, porque como a gente está muito fora de rituais, não existem muitos rituais. Então já é ensinado para a gente desde o início, isso não é uma crítica a outras religiões, tá? Cada religião tem a sua forma de ver a espiritualidade, cada religião tem a sua forma de buscar a espiritualidade. Na doutrina espírita, não se busca muito através de rituais, mas a gente respeita aqueles que buscam. Então, sempre se coloca assim, olha, se você tiver que pedir alguma coisa a Deus, pede quietinho, lá no seu quarto, entre em oração, em contato com a espiritualidade, para que ela vai saber aquilo que você precisa. E olha que interessante, Deus sabe do que você precisa antes que você peça. Então, se Deus sabe do que eu preciso antes de eu pedir, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que eu preciso pedir se Deus sabe do que eu preciso? Será que eu preciso mesmo pedir ou não precisaria? Quem que pode me ajudar nisso? Eu acho que não precisaria. Na verdade, quando eu faço uma oração que eu tenho algo a pedir, eu só me coloco em silêncio, eu não peço. Eu acho que, apesar dele saber, é muito importante também trocarmos essa ideia. Já que ele sabe, eu posso falar com ele. Eu acho que é um outro caminho, é uma outra forma. Então, alivia também a alma da gente. Tá. Quem mais? Eu vou mais ou menos... Desculpa. Vai, Toninho.
Eu vou mais ou menos na mesma linha. Eu acho que ele sabe, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, né, de pedir. A humildade, né, de reconhecer que a gente é muito imperfeito, que a gente precisa exercitar a fé e saber e ter a humildade de pedir, de rogar a Deus e reconhecer as nossas imperfeições aí, as nossas necessidades. Então, isso que a Flávia está colocando é interessante, vocês todos, mas isso que a Flávia colocou, quando eu peço, estou colocando, eu estou utilizando a minha humildade, de reconhecer que eu preciso e que eu quero que Deus me ajude, ou que a espiritualidade me ajude naquele meu objetivo. Porque muitas vezes, quando eu penso, então a espiritualidade já sabe, mas às vezes esse reconhecimento acaba sendo importante também, né? Que me faz buscar essa humildade também. Pode falar, Amanda. Só para dizer que no Evangelho, na página 244, diz justamente sobre isso, né? Eficácia da prece e que Deus sabe das nossas necessidades. Mas mesmo assim, é importante a gente expor, a gente dizer o que nós precisamos, né? Então, só para uma informação complementar. Beleza, ótimo. Você vê, então, aquilo, o Evangelho ele vem esclarecer tudo isso para a gente, né? Então, vamos pegar uma questão de um amigo aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor que eu estou precisando de alguma coisa que a Célia pode me dar. Então, pode ser que a Célia saiba dessa minha necessidade, mas se eu chegar ô Célia, vamos sentar aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não ficou, já não facilitou mais as coisas, né? Porque agora ela sabe realmente que eu preciso e que quero a ajuda dela, né? E ela tem uma noção mais clara da minha necessidade. É claro que Deus, como é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe de tudo isso, mas é importante que a gente reconheça para a gente mesmo, né? Que muitas vezes, poxa, o que eu estou fazendo, né? Eu deixo que o meu orgulho tome conta e às vezes nem para Deus mesmo eu tenho que pedir, né? Então olha como é importante a gente buscar sempre, né, esse pré-requisito aí da humildade, humildade não é fácil, tá? Eu não sei se vocês concordam comigo. Humildade não é algo que já vem de fábrica. Humildade, no meu entendimento, é uma conquista do espírito. Ela é algo de um espírito jamais evoluído, né? Não é de um espírito que ainda está engatinhando. Eu não sei se você já reparou, mas muitas vezes quando a gente não conhece de determinado assunto, a gente começa a conhecer um pouquinho e já acha que é doutor no assunto. Quando começa a conhecer bastante, aí a gente vai entender que não tinha conhecimento suficiente daquele assunto. Por isso que muitas vezes em redes sociais você vai ver pessoas que não têm conhecimento em vários assuntos agindo como doutores, né? E o doutor está falando, olha, cara, eu não sei, a gente teria que pesquisar um pouco mais, orientar um pouco mais. Então, a humildade ela vai vindo para o espírito à medida que ele vai evoluindo. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender e é só a gente tentar buscar aí. Quando você pega alguns exemplos que a gente pode colocar aqui de espíritos, por exemplo, Jesus era um espírito muito evoluído, era humilde, não era? Chico era um espírito, é claro que não na mesma dimensão do mestre, mas era um espírito que, na nossa média aqui, se a gente for pegar, ele está bem acima da gente. Característica do Chico, humildade. Você nunca viu o Chico, por exemplo, com presunção, com arrogância. E vários outros aí, quando a gente vai lembrando de espíritos evoluídos, a gente sempre vai vendo que eles já atingiram essa humildade. Então, como é importante a gente reconhecer. Então, quando eu reconheço que eu preciso de você, já é um passo à frente, né? E uma coisa que é importante nessa segunda... Se não somos atendidos em nossos pedidos, é porque eles não seriam de utilidade para o nosso progresso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de... Às vezes, na hora que você acorda, você tem uma necessidade, na hora do almoço já não tem mais aquela necessidade, já mudou. Na hora do jantar, já nem a primeira nem a segunda, já estou precisando de outra coisa. Então, às vezes, eu tenho necessidades que eu julgo serem importantes, mas que não são. Né? E eu costumo brincar que é como o filho da gente, a criança, ele pedia sobremesa antes do almoço. Né? Eu estou vendo que aqui devem ter algumas mães e vocês devem entender o que eu estou dizendo.
Quando o filho pede a sobremesa antes do almoço, ele está fazendo um pedido. Né? E você dá a sobremesa para ele antes do almoço? Não dá, porque isso não vai ser bom para ele. Né? Eu estou dando um exemplo aqui bem básico, porque isso não vai ser bom, porque a hora que ele for almoçar, ele não vai almoçar. Né? Então, a sobremesa é depois do almoço, e quando é pequeno, você fala, se você comer tudo. Se você não comer tudo, não tem sobremesa. Não é assim que a gente faz? Então, muitas vezes eu estou pedindo para Deus, mas ele fala, isso que ele está querendo não é bom. Então, não é o momento dele receber isso. Então, mais uma vez, é uma forma da gente testar a nossa paciência, né? E saber se aquilo realmente é aquilo que a gente precisa. Né? Senão, a gente vai ficar aí pedindo uma porção de coisas que, às vezes, não são interessantes. Né? E pedir coisas justas e, principalmente, paciência, coragem e resignação. Para que eu vou pedir paciência, coragem e resignação? Eu tenho que pedir isso para poder enfrentar um problema. Hoje, o que a gente está vivendo? Uma pandemia. Então, eu poderia pedir para Deus assim, olha, tire a pandemia. Mas o que a pandemia é? A pandemia ela pode ser uma prova ou pode ser uma expiação coletiva. Então, eu não tenho que pedir para ele tirar a pandemia, eu tenho que pedir para ele fazer o quê? Dar paciência, coragem e resignação. Paciência para quê? Para eu esperar o momento correto dela acabar quando tiver que acabar. Coragem para enfrentar com desprendimento aquilo que está acontecendo. Coragem não é sair na rua sem máscara, abraçando todo mundo. Não é isso que é coragem, não. Tá? Coragem para eu poder enfrentar esse momento sem pirar. Enfrentar esse momento sem entrar em pane. E resignação. Para quê? Para eu aceitar aquilo que eu não posso mudar. Opa, então são coisas bacanas para a gente pedir para Deus. Vocês concordam comigo aí? Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Bem claro, Carlos, tudo isso que você está dizendo. Beleza? Parece mais eficaz é o trabalho. Não tem outra forma de a gente fazer. Eu não sei. Eu vi isso algumas vezes e eu achei muito legal. Né? Então, tem pessoas que falam assim, eu faço as minhas orações de manhã, de tarde, de noite, na hora que eu levanto, bacana, muito legal, eu acho que isso é super válido. Mas tem pessoas que falam assim, a minha vida é uma oração. Eu não tenho um momento para fazer oração. A minha vida é uma oração. Você conhece pessoas assim, que transformaram a sua vida numa oração? Né? Pessoas que muitas vezes se dedicam a determinados trabalhos e eles fazem da sua vida uma oração. Né? Então, isso acaba sendo algo, talvez até muito mais profundo, algo muito mais legal. Né? Então, eu penso que talvez isso seja uma busca. E o trabalho, o que ele passa a ser? O trabalho passa a ser uma forma de oração. Não tem prece mais eficaz do que o trabalho. O trabalho em prol daquele que precisa. Eu vejo muita gente, às vezes, dizendo que está... Pessoal, deixa eu só fazer um parênteses aqui e pedir uma coisa para você. O Zoom, ele é bem potente, tá? Ele não tem aquele problema do Skype. O Skype, quando a gente abre a câmera, às vezes a gente fica ele fica cortando tudo. Então, todos aqueles que puderem abrir a câmera, eu agradeço. Tá? Aí eu poderia ver vocês, eu acho que ficaria mais gostoso, mais interessante o papo. Beleza? Aí, agora está melhorando. Tá? Ele fica travando quando você fala. É por isso que eu fechei, mas eu vou deixar assim, qualquer coisa se eu fechar é por causa disso. Tá bom, tá bom. Eu quero ver vocês também, sentir as reações de vocês, tá bom? Ô, Carlos. Oi, pode falar, Amanda. O microfone às vezes fica falhando, viu? E às vezes falha bastante. Só tô avisando porque não sei se é para todo mundo. Para mim também tá. Isso também. Tá travando. Tá cortando o som. Também, para ver se melhorava o som. O Carlos está cortando às vezes. Eu vou trocar de microfone aqui, vamos ver se melhora, tá bom? Se continuar travando aí, não... Vamos ver. Tá me ouvindo bem? Continua me ouvindo bem ou não? Agora sim, por enquanto sim. Agora sim. Tá jóia, então. Então, vamos lá. Deixa eu só trocar aqui o slide. Nossa, melhorou muito. Melhorou? Beleza. Melhorou? Então, vamos lá. Oração dominical.
que é o Pai Nosso, né? Por que fala dominical, rapaz? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu demorei um tempão, porque eu achava que essa oração dominical é porque era domingo que a gente fazia, né? Falar, é domingo, então eu vou fazer oração dominical. O que é Dominus? Dominus é o Senhor ou Mestre. Então, quando eu falo oração dominical, eu estou falando que é oração ao Senhor, né? Então, por isso que se chama o Pai Nosso de oração dominical, né? Uma dificuldade que eu tive aqui, eu não sei se foi só eu, mas então eu acho que é legal, que o Dominus vem do latim, né? E nessa oração, no Pai Nosso, a gente vai conseguir resumir tudo aquilo que eu deveria conversar, né, com Deus, com a divindade, né? Tem um resumo muito legal. E aí, vamos tentar, e agora eu quero a ajuda de vocês aí, porque vão pegar uma parte bem bacana, né? Então, quando eu falo assim, e muitas vezes a gente faz essa oração no Pai Nosso e não pensa no que está fazendo. Né? A gente está lá meio dormindo, às vezes, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e acaba, às vezes, não fixando na oração. Então, vamos lá. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Se eu fosse ensinar essa oração para uma pessoa que nunca rezou o Pai Nosso, que nunca fez esse tipo de oração, quando eu estou dizendo Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, o que isso significa? Eu vou colocar um pouquinho e depois eu vou contando com vocês. Tá. Onde que é o céu? Lá em cima, onde estou vendo as estrelas? Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, está em toda parte. Em todo lugar. Em todo lugar. Eu tenho um Deus onipresente, ou seja, que está presente em todos os lugares. Porque senão a gente fica pensando que o Pai Nosso está lá no céu, ele não está aqui na terra. Ele está em todos os lugares. Uhum. E principalmente dentro de mim, dentro aqui do meu coração. Né? Então, Pai Nosso que estás no céu, e aí você fica imaginando. Tem uma nave lá em Marte agora, não tem? O Pai Nosso está lá em Marte também. Sim, está em todos os lugares. Está em outras galáxias. E se ao invés de um universo, eu tiver multiverso? O que é multiverso? São vários outros universos. Ele vai estar lá também? Sim. Se eu falar que a Terra foi colonizada, eu estou fazendo uma suposição. Se eu falar que a Terra não foi colonizada por ETs, eu estou tirando Deus da jogada quando eu falo isso? Não. Porque o ET é filho de Deus também, porque Pai Nosso que estás em toda parte, está em todos os lugares. É claro isso? Que muitas vezes quando você fala assim, o cara acredita nisso, acredita naquilo, acredita em ET, então ele está negando Deus. Não está. Quando eu pego Deus dessa forma, né, eu estou abrangendo tudo. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. De novo está entrando o quê? A minha submissão a Deus, a essa divindade. Eu me submeto a Ele, santificado seja o teu nome. Teu nome. Quem que gostaria de acrescentar alguma coisa a essa primeira frase do Pai Nosso? Ana Paula, você gostaria, o que você me ajuda a acrescentar nessa primeira frase, Ana Paula? Eu acho que você falou é o mais correto mesmo. Ele está Não em estou te todos ouvindo. Oi, peraí. Então, tá ouvindo agora? Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Então. Eu estou te ouvindo também, Ana Paula. Então, eu acho que você acabou de falar, as meninas também, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, né? Que está em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os sentimentos, em todas as emoções. Eu acho que ele está em tudo, né? Em tudo que a gente sente, no universo inteiro, o universo no sentido amplo da palavra mesmo, né? Em todos os seres. Existe um conceito em religião chamado panteísmo, tá? A doutrina espírita não é panteísta, mas ao mesmo tempo que ela não é panteísta, ela acredita num Deus imanente. O que é panteísmo? Panteísmo é você faz parte de Deus. Deus é o todo.
Tá? Então, por exemplo, quando lá no Deus do Antigo Testamento, eu tinha, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa, Deus está fora me julgando, não é assim lá no Deus do Antigo Testamento? Sim. Ele era julgador, né? O Deus que julga. Quando eu pego, por exemplo, no panteísmo, tá? Tem um cara chamado Spinoza que tem um panteísmo todo especial. Então, no panteísmo desse cara, do Spinoza, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Quando você está fazendo um ato sexual, o Deus do Antigo Testamento, ele está fora julgando você se aquilo está certo ou está errado. O Deus de Spinoza, ele está nesse ato. Entendeu? Ele faz parte desse ato. Por exemplo, quando eu estou comendo alguma coisa, o Deus do Antigo Testamento ele está julgando se aquilo está certo ou está errado. O Deus do Spinoza, ele está no meu alimento. Ele está na natureza. A casa de Deus não é um templo de pedra construído pelo homem. Quando eu estou na beira da praia, eu estou na casa de Deus. Quando eu estou embaixo de uma árvore, estou na casa de Deus. Quando eu estou sentado no meu quarto, eu estou na casa de Deus. Ou seja, eu tenho um Deus em toda parte. Então, quando eu falo esse Pai Nosso que estás nos céus, está em toda parte, né? Eu me submeto a Ele, e aí fica algo muito mais, eu não sei se vocês concordam, mas fica algo talvez mais interessante. Então, Jesus ele vem propor para a gente um Deus diferente, que o Deus do Antigo Testamento te julgava. O que o Deus do Novo Testamento, o que o Deus de Jesus faz? Ele está comigo e ele é amor. Pode falar, Amanda. Deixa eu fazer um parêntese. A Amanda, ela ergue a mão, é Alt Y, não é isso que você está fazendo, Amanda? Ah, não sei. Alt Y. Eu estou no celular, aqui na parte inferior tem more, que são 3 pontinhos, e aí está mãos para cima. É que eu estou no celular, a configuração é outra. Se alguém quiser fazer só isso, é só ir lá, tem um lugarzinho onde você ergue a mão, aí eu sei que você quer falar, beleza? Pode falar, Amanda. E nessa frase, quando ele diz Pai Nosso, ele coloca todo mundo em igualdade, né? E nós somos irmãos, porque se existe um pai, nós estamos aqui, então a lógica seria que nós somos irmãos, né? Muito bacana isso. Então, por exemplo, quando Jesus ele coloca muito bom é isso que a Amanda colocou. Quando ele coloca o Pai Nosso, porque o que acontece? Ó, Jesus, o que a gente aprendeu a ouvir, o que a gente sempre ouviu? Jesus é filho de Deus. E quando eu falo que Jesus é filho de Deus, é como se eu não fosse. Só ele que fosse. Então, quando ele ensina para a gente, olha, Pai Nosso, então ele fala que o Pai não é meu, o Pai é nosso, é de todos nós. Poxa, se eu tenho o mesmo pai que a Amanda, se eu tenho o mesmo pai que a Célia, se eu tenho o mesmo pai que a Flávia, se eu tenho o meu pai que o Tomio, o que significa? Eu sou irmão de vocês. E eu não posso querer mal para o irmão. Simples assim. A fraternidade. Né? Não estou te ouvindo, Célia. É a fraternidade. Abre o seu microfone, Célia. Aí. Então, é a fraternidade, que todos somos iguais, que Deus não é vingativo, que Deus não é rancoroso e que temos que ter essa fraternidade entre todos. Me parece que é uma ideia. Desculpa, eu perdi o comecinho, Célia. Eu tinha deslocado Quer dizer, o meu fone. Me parece que Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, no sentido de que o Deus não é vingativo, não é rancoroso, que é nosso Pai, consequentemente somos irmãos, é o fraterno, é a fraternidade entre todos. Exatamente. Indo palavra por palavra, né? Isso aí eu gosto de fazer. Legal, você vê? Então, isso estimula que nós nos amemos de verdade. Né? E que não que a gente se coloque um contra o outro, né? Porque se nós somos irmãos, você vê, é simples, né? E a gente que complica o negócio às vezes, né? E nem precisa complicar tanto, né? Sim. Por aí. Venha o teu reino. Aonde que fica o reino de Deus? Onde que fica o reino de Deus? Dentro de cada um. Dentro de cada um, eu acho. Cada um de nós. Cada um, exatamente. Né? Eu posso estar na mesma casa com uma pessoa do meu lado,
e um está no céu, o outro está no inferno. Dá para acontecer isso. Porque é uma condição mental que a gente tem. Então, quando eu estou falando, venha o teu reino, na verdade, eu estou me abrindo para que eu possa receber esse amor, né? Para que eu possa receber esse ensinamento, para que eu possa receber essa energia, né, que vem de Deus. Ou seja, eu me coloco à disposição de tudo isso. Eu não estou falando que eu vou ao teu reino, estou dizendo que venha ao teu reino. Ou seja, eu estou aberto, eu estou acessível, né, para que tudo isso possa chegar até mim. Vamos lá. Eu coloquei vocês aqui bem grandona. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma parte bacana, né? Eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão. A gente aceita isso de verdade? Assim, seja feita a tua vontade, desde que ela seja a mesma que a minha. Desde que esteja bom. Né? Desde que esteja de acordo bom. com aquilo que eu quero também. Quantas vezes a gente pede uma coisa, aquilo não vem de acordo com o que a gente queria, e a gente fala, poxa, Deus não me ouviu. Né? Vamos pegar um exemplo bacana aqui. Eu gosto de exemplos assim que a gente estimula e são fáceis, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui que a maioria de vocês são jovens. Talvez o único de cabelo branco aqui, acho que sou eu mesmo. O resto é tudo do jovem. Nada disso, não. Não. Nós temos uma turminha aí que está junto com você, aí não sei não. É que a gente faz reflexo. Célia, Sandrinha? A gente faz reflexo. Né? O que uma tinta não faz, né? Sandrinha, eu já não aderi mais. Você fez bem. Deixa eu pegar. Só pegar aqui. Espera aí, eu vou... Oi, beleza. Então, vamos supor que quando a gente queria namorar, então eu falo assim, eu queria tanto namorar com a Maria, e eu vou pedir para Deus para ele fazer com que a Maria queira namorar comigo. Né? Oração de adolescente. Só que o que acontece? Você pede, e ele não põe a Maria no teu caminho. A Maria, quando você vai conversar com ela, ela fala, não, cara, eu não quero nada com você. Né? Sai do meu caminho. E passa um determinado tempo, só que está ali a Joana, toda hora dando aquele sorriso bonito para você, e você não está enxergando a Joana. Porque você encasquetou que você quer a Maria. Até que passa algum tempo, e um determinado dia você fala, rapaz, eu acho que é a Joana que vai dar certo. E aí você vai namorar com a Joana, e casa com a Joana, e passa 20 anos. Daqui a 20 anos, você, dentro de um casamento feliz, você encontra com a Maria. E você fala, puxa, realmente eu não tinha nada a ver com a Maria. E a Maria casou com o outro e também está muito feliz e está tudo certo. E aí, o que acontece? Mas naquele momento, o que eu queria que fosse feito da minha vontade. E eu achei que Deus não estava sendo justo comigo. Não é verdade? Eu tenho certeza que todo mundo está viajando no passado. Aí está tentando achar... Com certeza. Eu não vou dizer que aconteceu comigo, porque a minha esposa está aqui do lado e ela foi a mulher que eu sempre sonhei. Né? Então, nossa, nem fale isso. Deus me atendeu. Eu não posso dizer que não, que me atendeu. Mas, muitas vezes, agora vamos tirar a Maria e a Joana e vamos colocar outros objetivos na vida. O objetivo profissional, algumas dúvidas que eu tinha com relação a uma coisa ou outra. Então, quantas oportunidades, às vezes, eu fico batendo em cima de uma coisa que eu quero e pedindo a Deus que seja feita a vontade dele, e ele está fazendo a vontade dele, e eu não estou enxergando que ele está fazendo a vontade dele. Eu estou querendo que ele faça a minha. Então, às vezes, a gente sair um pouquinho da casinha e falar, peraí, mas será que se isso não está caminhando da maneira que está, será que não é porque não deve ser? Não significa que eu não tenha que me esforçar por aquilo que eu quero. Eu tenho que me esforçar por aquilo que eu quero. Mas a gente sente, às vezes, que aquilo não é a vontade de Deus. E aí eu tenho que ter resignação. Pode falar, Adriana. Então, foi justamente por isso, quando você perguntou se a gente tem que ficar pedindo, eu disse que eu já me coloco agora em oração
em sintonia, e já aprendi um pouco essa parte da resignação, porque às vezes a gente fica pedindo, e na verdade talvez não seja tão necessário, ou na verdade ele, né, Deus sabe o que é bom para a gente, qual é o nosso caminho. Não que eu não peça proteção, não peça todas as vezes que eu faço meu evangelho no lar, um cordão fluídico de proteção, paciência para essa hora da pandemia, mas esses pedidos que a gente tinha, bom, pelo menos eu tinha mania de ficar pedindo, eu quero, sei lá, né, um emprego melhor, ou eu queria essa vaga. Então, eu acho que depois, principalmente depois que eu comecei a fazer a escola, eu parei um pouco com essa pedição, vamos dizer, entendeu? Vamos entregar, vamos ter fé, né? E acreditar que o melhor está por vir, e que o que está vindo é o que é para vir mesmo, e é assim. Então, foi por isso que eu acabei respondendo não. Eu não tenho mais isso de sentar e ficar, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Aliás, eu estou numa fase que eu não tenho coragem de pedir nada, na verdade. E não é por falta de humildade, não. Eu não me considero assim. É por achar que, nossa, em tudo isso que nós estamos vivendo, está tudo tão certo dentro do possível, né? Que eu não tenho coragem de pedir, né? Assim, para mim, eu não tenho coragem de pedir nada, porque diante dessa situação tão caótica, meu Deus, o que pedir além de tudo que eu já tenho? Né? Então foi por isso que eu coloquei. É uma maneira de aceitar, né, Adriana? Aceitar mais as coisas, né? Exatamente, assim, parece que é uma maturidade mesmo. Eu fiquei pensando, será que é com a idade? Né? A idade que está chegando. É uma forma de gratidão também, né? Também uma forma de gratidão, de você não ficar reclamando, pedindo, sendo que você já tem tanto, já somos tão abençoados, né? Então, assim, então eu não consigo. Então, assim, a gente faz o Evangelho no Lar aqui na minha casa, né, todos os domingos, e tem um momento que eu falo para todos eles, né, agora cada um pode fazer seu pedido pessoal, né, e aí eu fico, qual que é o meu pedido pessoal? Ai, Senhor, me dá sua paciência, tá bom. A gente já tem tanta coisa, né? E quando pede paciência, ele vai dando oportunidade para a gente praticar essa paciência também, né? Eu sei disso. Eu vi isso na outra aula sua. Eu falei, nossa, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Mas era isso que eu queria colocar. Né? Então, a gente saber que tem muitas coisas, né, que a gente precisa, nós temos muito que entender daquilo que Deus pode nos oferecer, daquilo que a vida pode nos oferecer, daquilo que a espiritualidade pode nos oferecer. Né? E muitas vezes aceitar. Isso que você colocou, eu achei muito legal, porque hoje tem tanta gente com tantas necessidades, tem tantas pessoas com tantas necessidades, que a gente fica até sem graça, às vezes, de falar assim, puxa vida, né? Eu queria pedir isso, eu pedir aquilo, porque Tá muito complicado, né? A gente vê a situação de muitas pessoas aí, principalmente no aspecto material, né? Precisando muito. Então, é o que você falou, é pedir paz, pedir saúde, e o resto a gente vai correndo, né? Porque o mundo realmente está bastante complicado, né? Para todos nós. Ô, Carlos, Carlos, tá me ouvindo? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tá. O que é esse pão nosso? O que é o pão nosso? Tem um negócio chamado pirâmide de Maslow, tá? Só para a gente poder entender. O que é pirâmide de Maslow? Ela vai dizer que a primeira coisa são as necessidades básicas. Não tem como eu falar de filosofia, não tem como eu querer falar em escola de aprendizes para alguém que está passando fome. Né? Então, a pessoa que está com fome, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um prato de comida para ele. Depois a gente vai conversar sobre isso. Não tem como eu falar em escola de aprendizes, falar em filosofia, falar em assuntos um pouco mais abstratos para aquela pessoa que está com um problema sério de segurança. Né? Porque essa pessoa ela quer resolver essa questão da segurança. Então, esse é o básico. À medida que você vai resolvendo esses problemas mais básicos, você vai entrando em problemas um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais profundos. Então, quando eu pergunto, quando eu falo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de que pão eu estou falando? Vai depender de que estágio eu estou nessa pirâmide.
Entendeu? Sim. O pão espiritual, por exemplo, quase não é lembrado, não é? Quase não é lembrado. Então, se de repente eu já tenho o meu pão de cada dia, eu tenho a geladeira cheia, tenho o pão e tenho a manteiga, tenho até requeijão. Então, o pão que eu estou pedindo já é outro. Eu estou pedindo o pão do espírito, né, Célia? Eu já estou num outro estágio, mas eu preciso desse pão. Né? Eu preciso desse pão. Essa escola de aprendizes, de uma certa forma, ela pode ser um pão nosso, não pode? Perfeitamente. Perfeitamente. Ela tá trazendo o alimento da alma, o alimento do espírito. O que faltava, porque o outro pão mais físico, real, material, de uma forma ou de outra, nós, né, até que somos pessoas bastante privilegiadas, nós temos. Isso. O que faltava, ou falta, ou continuamos atrás, é desse outro pão. E aí, quando faz a oração, se você me permite o adendo, claro. Porque a oração não é para pedir, a oração é para agradecer e louvar. Eu não preciso fazer oração para pedir. Eu tenho que pedir, sim. Por exemplo, esse pão espiritual que ainda não alcançamos. Mas é para que eu louve a Deus e é para que eu agradeça a Deus. Esse é o ponto que eu acho que a gente começa a ligar a prece, né? Começa a sintonizar uma frase com a outra. É isso que é bonito. Desculpe. Não, tá ótimo. E imagina um amigo, por exemplo, ó, se eu fosse... Vamos supor que eu fosse à casa da Sueli, se eu fosse lá um parente, um amigo, um pai da Sueli, alguma coisa assim, e toda vez que eu me dirigisse a Sueli fosse para pedir alguma coisa. Ia chegar uma hora que ela falasse assim, eu não vou nem atender mais esse cara, porque ele só lembra de mim para pedir as coisas. Né? Então, isso que você falou, Célia, é importante, né? Porque, poxa, eu só me dirijo à divindade no momento de necessidade. Né? Então, é isso mesmo, é agradecimento. Uma coisa que eu acho muito bacana é quando alguém te liga para não falar nada. Entendeu? Só para saber como você está, né? Só para saber. E aí, tudo bom? Beleza, e aí? Como é que você está, cara? Como é que tem passado? Como é que foi o final de semana? Entendeu? Porque, às vezes, a gente está ficando muito pragmático. Então, a gente, às vezes, liga, mas tem que falar alguma coisa. E, às vezes, ruim. Se lamentar, né? Se lamentar. Tem muita gente que liga para lamentar. Lamentar, pedir, e às vezes você ligou para não falar nada. E aí, tudo bom? Tudo bom. Eu vou voltar lá no namorado. Lembra aquela ligação de namorado que você faz todo dia, repete o mesmo assunto, né? E fala 1 hora no telefone e repete os mesmos assuntos do dia anterior, mas só pelo prazer de você estar conversando com a pessoa. Sim. Então, isso não pode ser com Deus também. Então, quando eu falo em viver em oração, é mais ou menos isso. Então, eu estou sentindo a divindade em todos os momentos. No momento que eu acordo, no momento que eu levanto, no momento que eu trabalho, no momento que eu ando na rua, no momento que eu estou sentindo, eu tenho contato com a divindade, com a espiritualidade esse tempo todo. E não só a hora que eu quero pedir alguma coisa, né? Aí fica até mais fácil, né? Porque se a gente tem um relacionamento mais estreito, é um network, né? Até com a divindade, né? Com a espiritualidade. Se a gente tem esse contato... talvez você não precise, essa conexão, você não precisa nem tanto ficar expondo, né, aquilo que você precisa. Tranquilo até aí? Sim. Beleza? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso eu acho que já é mais fácil, né? Eu acho que isso aqui a gente não precisa nem se alongar muito, porque essa parte do perdão a gente já está craque. Preciso. Né? Craque nessa parte do perdão. Né? Da mesma medida que a gente perdoa os outros, a gente gosta de ser perdoado, né? Ou não? Ou será que a gente ainda precisa assimilar alguma coisa nessa questão do perdão? Acho que parar de ser vítima, né, Carlos? Eu acho que as pessoas têm que parar de ser vítima. A gente sempre a gente fala assim, perdoar nossos devedores. A gente não precisa ficar esperando perdão, né? Eu acho assim, a gente não precisa se colocar como sempre a vítima. Eu acho muito chato, mesmo que a pessoa faça alguma coisa, a gente não tem que se colocar na posição de vítima. Aceitar, a pessoa ainda não tem um entendimento, às vezes, por ter magoado ou falado alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que parar de se lamentar e se colocar numa posição de vítima. Eu não tive sorte porque tal pessoa me atrapalhou.
Eu acho que eu, pelo menos, tento pensar isso, não me colocar como vítima das situações. Porque, assim, ó, se eu tenho que perdoar a Flávia, é porque a Flávia, eu suponho que a Flávia tenha feito alguma coisa para mim. Uhum. E aí a pergunta que eu quero fazer para mim mesmo, o que me ofende? Por que a Flávia me ofendeu? Se a Flávia fez, por exemplo, de repente, o fato dela ter passado por mim e não ter me cumprimentado já é uma ofensa. Entendeu? O fato dela ter discordado de mim, ter votado no outro candidato, torcer para outro time, já é uma ofensa. Não é? Então, poxa, primeiro, o que me ofende? Segundo, e isso é muito complicado, o que Jesus diz quando ele está lá no alto da cruz? Ele fala, perdoai os pais, eles não sabem o que fazem. Uhum. Né? Será que a Flávia, isso sem demérito nenhum a pessoa da Flávia, mas será que a Flávia, naquele momento, onde eu julgo que houve alguma coisa que me ofendesse, será que a Flávia tinha consciência que ela estava me ofendendo? Né? Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes na rede social, e esse negócio de rede social hoje é um perigo, você faz um elogio para uma pessoa e ela entende aquilo como uma crítica. Já não aconteceu isso? E a pessoa responde brava e você estava concordando com ela. Né? Então, assim, e aí você viu uma ofensa naquilo. Então, será que às vezes eu não busco, como disse a Ana Paula, me vitimizar em determinadas situações? E saio por aí buscando alguém que possa me ofender. E existe um negócio chamado corpo de dor. Tem um escritor que eu gosto muito que chama Eckhart Tolle. Ele fala assim, olha, a pessoa às vezes ela tem um negócio chamado corpo de dor. E ele acorda a fim de brigar com alguém. E aí ele vai querer arrumar uma desculpa para brigar com você. Se você falar bom dia, ele vai falar bom dia por quê? Se você falar que é corintiano, ele vai falar que é palmeirense. Ele vai arrumar um problema com você. Então, e quanto mais, às vezes, a gente entra nisso, a gente alimenta esse corpo de dor da pessoa. Por isso que, às vezes, é bom a gente não responder críticas na hora. Mensaginha de WhatsApp mal educada, e-mail mal educado. Eu não estou dizendo que você não deva responder, mas não responda na hora. Prometa para mim, e eu vou prometer para vocês também que a gente vai fazer tudo isso daqui para frente. A gente vai esperar pelo menos uma meia hora para responder aquilo. E você vai ver como vai mudar. Como vai mudar. Às vezes o cara, daqui a 10 minutos você vai ver, ela está assim, mensagem apagada. Entendeu? Aí você finge que não viu. Né? Porque às vezes a gente se exalta e quer responder na hora. Né? E aí vira uma briga, algo que nem era para ter ofendido. Pode falar, Flávia. Eu geralmente faço isso. Antes eu gostava de responder na hora, não deixava para depois. Mas agora eu penso, paro, deixo, depois, amanhã eu resolvo. E é assim que eu tento manter a serenidade, porque realmente essas mensagens de WhatsApp são difíceis, ainda mais nesse momento. Sim, sim. A gente tá todo mundo meio sentido aí, né? Então, de repente, qualquer bobaginha aí vira um carnaval, né? E aí a gente entra nisso. Aí problema grande, Aí eu estou alimentando o corpo de dor, porque você acordou de mau humor. Aí eu estou alimentando aquilo em você e aí a gente vai brigar. Flávia Kameski, pode falar. É Kameski ou Kameski? É Kameski. Tá bom, pode falar. Que, assim, eu entendo, assim, que, claro, a maioria das pessoas, às vezes, pode ser que não tenham tido algum sofrimento muito grande porque alguém causou algum trauma na vida delas, ou essas coisas banais, coisa de WhatsApp, discussão de política, não sei o quê. Mas eu acho que, assim, no meu caso, a questão até de pedir, eu realmente, graças a Deus, coisas materiais, eu não preciso, eu acho que eu tenho muito, mas essa coisa de perdoar, eu passei por experiências muito difíceis, coisas de quando eu era criança, que foi um trauma. Então, é mais difícil você perdoar. É uma coisa que, assim, é uma busca constante de você se tornar uma pessoa melhor e perdoar. Eu vejo, né, na oração isso, eu acabo buscando
tentar passar por cima das coisas, tentar perdoar de coração, entendeu? Coisas que pode ser que a maioria das pessoas não tenham passado. Daí fala assim, mas você às vezes fica se vitimizando, mas às vezes você tem um trauma, porque você passou por alguma coisa muito ruim. Então, é isso aí que é o difícil de perdoar, não é a pessoa passou por você, não olhou muito na tua cara. Isso aí é uma coisa besta, na verdade. Eu nem penso nisso como uma coisa que se tenha que perdoar, entendeu? Uma discussão, alguma coisa. Mas eu acho que algumas pessoas acabam passando por traumas, por problemas com outras coisas mais sérias. E isso é o mais difícil de você perdoar. Eu acho que é uma coisa que é muito mais complexo. Às vezes eu vejo assim, cada um sabe onde aperta o seu sapato, né? Você vê muita coisa na TV, por exemplo, uma pessoa que foi assassinada por outro, sei lá, seu filho foi assassinado, e daí? Como que você vai perdoar? É muito difícil você perdoar nesse sentido. Pessoas ruins, coisas ruins mesmo, que são mais... vocês me entenderam, né? Coisas que são mais difíceis mesmo. Essa de você perdoar coisas mais difíceis, eu acho que é uma coisa que é uma busca constante, assim. Eu acho que não é muito fácil, não é fácil. É muito difícil até. Eu acho, assim, meu depoimento... eu acho que, assim, eu vou evoluindo, mas não é tão fácil assim. Então, vamos lá, vamos chegar no segundo estágio que você colocou. Então, um primeiro estágio que a gente estava colocando seria esse mesmo, de muitas vezes a gente se sentir ofendido por bobagens, né? E eu diria para você que uma boa parte das coisas que nos ofendem, às vezes, são por bobagens, né? Agora, vamos ver, puxa, aí você botou aqui, você já subiu um pouquinho o sarrafo, né? Você falou, peraí, mas tem coisas que eu não consigo, que estão muito, muito acima. Como que a gente sai de uma situação dessa, né? Então, aí a gente vai ter que tentar buscar, eu sei que não é fácil, mas buscar um pouco de racionalidade para aquilo que aconteceu. Então, vamos lá. E isso aconteceu... Eu vou pegar um negócio bem extremo aqui, tá? Você falou aqui na televisão. Vou pegar um caso da moda, que está em evidência aí, o caso do garotinho que foi assassinado lá no Rio de Janeiro, tá? Então, o que eu tenho que observar? No caso dele, tá? O que levou àquela situação? Então, eu não tenho que ser um dos 210 milhões de habitantes do Brasil vibrando negativamente para aquele casal. Aquele casal não precisa da minha vibração negativa, porque ele já tem bastante, já tem o suficiente. Por que aquilo aconteceu? Aquilo aconteceu por defeitos que o ser humano tem, e aqui não cabe a mim fazer um julgamento, porque eu não conheço aquele casal. Mas o que nos leva a cometer algum tipo de coisa assim? Geralmente são defeitos que nós temos e que podemos cometer. Então, como que eu deveria agir, teoricamente falando, seguindo aquilo que Jesus colocou? Vibrar amor para essas pessoas, para que elas possam encontrar dentro de si amor, engrandecimento, evolução, né? Para que não repitam aquilo. Mas você vai falar assim, mas dá para eu fazer isso nesse meu estágio? Não, não dá, porque talvez eu não tenha ainda essa condição. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer orações para eles, dentro daquilo que eu puder, e evitar, então, de ficar naquele tipo de assunto, de ficar circulando em volta disso. Então, eu tiro o foco. Já que eu não estou conseguindo fazer, eu tiro o foco. Tá? Então, vamos supor que lá na infância eu sofri algum tipo de agressão. Então, eu sei que se eu mantiver dentro de mim essa mágoa vai fazer mais, em primeiro lugar, ela vai fazer mais mal para quem? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Então, eu não estou mais pensando no meu agressor, eu vou pensar em mim. Tá? Eu vou ser egoísta. E vou falar, olha, eu vou tentar perdoar. Por quê? Porque talvez a pessoa fosse ignorante, a pessoa não tivesse o
o conhecimento do evangelho que eu tenho. Essa pessoa não tivesse as condições que eu tenho. Então, ele praticou algo por ignorância. Perdoar os pais, eles não sabem o que fazem. Jesus fez e ensinou. Para mim ainda está difícil. Não é isso? No nosso estágio ainda está difícil. Mas eu vou olhar para o que Jesus fez e vou tentar, pelo menos, não vibrar negativamente e vou buscar ajuda. De repente, eu vou precisar de uma ajuda de um analista que não tem problema nenhum, fazer uma análise, buscar, mas eu não posso manter isso dentro de mim. Existe um estudo, Flávia, que vai dizer que pessoas que foram abandonadas pelos cônjuges e que se sentiram nessa condição de abandonadas, passado algum tempo, elas tiveram problemas de saúde. Isso não é evangelho, isso aí é medicina. Porque essa mágoa, esse ressentimento, trouxe para essa pessoa problemas de saúde. Entendeu? Então, eu sei que não é fácil digerir. Porque se todos nós formos buscar isso, vai falar, puxa, tem uma coisinha lá que ainda eu não consegui digerir. Mas que a gente não se acomodasse a essa situação e tentasse digerir, entendeu? Para que a gente pudesse crescer. Não se acomodar. Ah, não, eu não consigo perdoar, eu vou manter isso dentro de mim. Não, porque isso vai fazer mal para mim. Entendeu? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria falando isso aqui há 2000 anos. Né? Mas é uma busca. Então, quando eu sei que aquele caminho que eu estou seguindo não é um caminho legal, então eu tenho que falar, não, então vamos buscar aquilo que é correto. Beleza? Mas não nos deixeis cair tá. Não, pai, voltou aqui o negócio, espera aí. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é danado, porque eu não estou falando tire as tentações. Eu estou falando não me deixe cair em tentação. A tentação está aí, ela não vai ser tirada. Olha, e alimentar uma mágoa, alimentar um ressentimento, não é uma tentação. E não tem uma porção de tentação que a gente não... Eu não gostaria nem que Deus me livrasse daquilo, porque tem tentação que é muito gostosa. E eu gostaria de cair naquela tentação. Não tem? Então, é a gente entender que, muitas vezes... imagina você de dieta... E 2 da manhã você se levanta para ir tomar água na geladeira. Quando você abre a geladeira, você dá de cara com um pudim maravilhoso, espetacular e já cortado. Porque se ele estiver inteiro, não tem jeito. Porque aí, se eu cortar, vão descobrir no dia seguinte. Mas um pudim já começado, aquele pudim que a gente já comeu um pouco, e eu e o pudim... e a dieta, e eu falo, eu vou comer esse pudim, e ninguém vai descobrir que fui eu, porque eu vou pegar só um pouco. Essa tentação. Então, naquele momento, eu não quero nada. O meu maior medo é que a luz acenda e que alguém chegue na cozinha e me livre daquela tentação. Mas aquilo não é bom para mim. É algo muito gostoso, é muito saboroso, mas que vai me trazer problemas. Agora, imagine esse pudim, aquilo que você quiser de tentação. Mas ele está na geladeira. Não adianta eu jogar ele pela janela, porque ele está ali e a gente vai ter que se defrontar. E eu quero passar por essa tentação. Eu não quero ser escravo dessa tentação. Tentação, às vezes, de xingar o vizinho, tentação de guardar ressentimento, tentação de fazer uma porção de coisas aí que a gente sabe que estão erradas. Então, eu não quero cair. Então, em primeiro lugar... eu tenho que reconhecer que aquilo é uma tentação. E se aquilo é uma tentação para mim, é porque eu ainda tenho defeitos, é porque eu ainda tenho vícios. Porque se eu colocar, por exemplo, um cigarro para alguém que não fuma, é tentação? Não é. Mas se eu colocar um cigarro para alguém que está tentando parar de fumar, é uma tentação, não é? Então, essas tentações variam de pessoa para pessoa. Então, eu tenho que reconhecer, às vezes, que aquilo, para mim, é uma tentação, e que eu devo tentar vencer aquilo. Pode falar, Amanda. Enjoou? Cansou? Não quer mais? Não, era só só uma observação que, inclusive,
era mais comum para mim colocar mesmo a responsabilidade da tentação, né, no outro, por exemplo, no caso, né, do pudim. Mas eu digo na tentação que eu quero dizer de soltar ali a minha raiva, por exemplo, essa tentação que me dá de falar não sei o quê, não sei o quê, e, mas é porque o outro me provocou, tal, então era a minha tentação de... Mas é porque o outro, mas eu perdi a cabeça por causa do outro, eu me descontrolei por causa do outro, ou por causa do pudim, o pudim ali parado, e a culpa é do pudim. Então era só essa observação, inclusive até acho que no Evangelho fala sobre isso. Até para que quando você se depara com algo que é inanimado, por exemplo, a culpa é do objeto, né? Então isso me fez pensar. Que a culpa não você vê que barato, né? Então, o pudim em si, ele pode ser uma tentação ou não, porque se é alguém saudável e no momento correto vai comer aquele pudim, não é nenhum tipo de problema. Mas para quem não pode comer aquele pudim, aquilo é uma tentação, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, do cigarro, quando eu coloco da bebida, então, para alguém que não bebe, eu posso deixar um copo de bebida em cima da mesa, que para ele aquilo não significa nada. Ou seja, então a tentação não está no objeto, mas a tentação está no meu contato com o objeto. Então, quando eu e ele entramos em contato, né, isso aí vai se chamar de afetos, mas não no sentido de afetivo, no sentido de um afetar o outro. Então, nesse meu encontro com esse objeto ou com essa pessoa, é que aí vai se dar o momento da tentação. E aí eu vou ter que usar a racionalidade, é muito difícil usar a racionalidade, tem coisas que dá e tem coisas que não dá. Aí eu vou tentar usar essa racionalidade para tentar sair dessa situação. Ajuda a gente, Adriana, vamos lá. Abri meu microfone. Então, assim, eu queria fazer duas colocações, né? A primeira é que eu faço terapia há muitos anos, vai para 10 anos, né? E foi uma coisa que meio que dá até para trazer um pouco para o grupo hoje, porque a minha terapeuta me falou na sexta-feira, eu sou enfermeira, mas eu não estou mais atuando, né, assim, efetivamente como enfermeira, mas eu tenho essa pessoa que anda dentro de mim, que é uma enfermeira, né? E com esse hábito de cuidar e de orientar para a saúde, etc e tal. E, assim, me incomoda muito mesmo a situação hoje, por isso que eu mais peço a paciência, aí você falou, acho que é por isso que toda hora eu deparo com uma situação que me tira a paciência, né? Que é a situação da população, não entender a importância, por exemplo, dos cuidados básicos. Nós chegamos aonde chegamos porque a população não entende o mínimo que seria colocar o nariz e a boca dentro da máscara, né? A máscara com o nariz para fora não adianta, a máscara no queixo não adianta, né? O jeitinho brasileiro que a gente dá para poder burlar uma regra ou outra também nos levou aonde nós estamos. E eu fico muito chateada por ser da área da saúde e pensar que uma situação, o vírus é uma situação tão simples, é um organismo tão tosco, vamos dizer assim, né? Uma proteína envolvida por uma coisa que uma água e sabão dilui, e nós estamos morrendo, né, por essa situação, pela essa falta de entendimento. E aí me veio assim, né, essa parte aí do que a Flávia falou, né, do perdoar e da gente sair dessa situação. Então a minha terapeuta, ela falou na sexta-feira, Adriana, tira essa enfermeira de dentro de você, porque senão você não consegue perdoar, por exemplo, quando eu vou no supermercado e tem uma família inteira com a máscara, com o nariz para fora da máscara. E eu já cheguei até a deixar de ir ao supermercado mesmo, para não ver essa situação, porque a minha vontade era de chegar e falar, meu filho, pelo amor... Não, a vontade não, eu já cheguei, já fiz isso, gente, eu já parei a pessoa e falei, pelo amor de Deus, falei, não tem oxigênio na cidade, põe esse nariz dentro da máscara, entendeu? Né? Então, assim, já cheguei a fazer várias coisas para poder que tem dentro de mim, né? E aí eu acho que é um pouco disso que a Flávia falou, né? Desse perdão, que às vezes não é tão fácil, né? Não é tão fácil você perdoar, porque a gente acaba
trazendo toda a experiência que a gente tem, né? Por exemplo, quando eu fico sabendo que uma pessoa que é minha conhecida foi entubada, eu penso, mas meu Deus, como que essa pessoa se contaminou, né? Qual foi o deslize que ela deu? Foi um deslize, né? E aí vem para essa parte da tentação, que, por exemplo, todas as vezes que eu vou no supermercado, eu sofro a tentação de fazer isso para alguém. Esganar um, né? O que acontece? Tem um negócio chamado, Adriana, de maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, a gente vai conseguindo ela com o tempo mesmo. Não tem outra forma de a gente conseguir isso. Quando eu tenho maturidade espiritual suficiente, eu enfrento os problemas. Eu tenho um problema, eu enfrento ele. Quando eu não tenho maturidade espiritual suficiente, o que eu faço? Eu viro as costas e faço de conta que aquele problema não existe. Exatamente. Entendeu? Então, o que a gente vai ter que fazer? Então, esse cara que está fazendo isso, que você disse que está errado, ou ele não tem conhecimento, que eu acho muito pouco provável do risco que ele está correndo, porque por tudo aquilo que você fala o tempo todo, né? Ele já tem conhecimento, mas talvez seja um caso de maturidade espiritual. Então, esse cara precisa de orientação. Ele não precisa da nossa mágoa, não precisa do nosso ressentimento, né? E muitas vezes como uma criança mesmo, né? Que precisaria que alguém, então às vezes precisa de um puxão de orelha, entre aspas, né? Claro que a gente não vai puxar a orelha do cara no mercado, mas ele precisa às vezes de um puxão de orelha para entender, mas tudo isso com amor, porque existe, entendeu? Então, por exemplo, como que eu corrijo o meu filho? Eu corrijo com amor. Como que eu corrijo o meu neto? Eu corrijo com amor. A gracinha que o meu filho faz é bacana para mim, mas é sem graça para o vizinho. A gracinha do filho do vizinho é engraçado para ele e é muito sem graça para mim. Eu falo, mas que moleque chato, que moleque sem graça. Não é assim que a gente faz? Porque o nosso a gente está olhando com amor. Então, esse cara que está no mercado, se você se apresenta como um profissional de saúde e coloca para ele com amor, como alguém que está preocupado com ele, é uma forma. Se eu chego para esse cara e falo assim, ô tonto, bota a máscara, senão você vai morrer. Eu arrumo uma briga, eu arrumo um problema. Então, eu penso que deve se corrigir, sim. Porque quando se fala em amor, é mais um motivo para te corrigir. Mas que isso seja... Não é o que eu falo, é como eu falo. E essa situação foi muito engraçada, porque foi num hipermercado, e eu acabei falando com o gerente, né? Eu até soube me colocar, não foi uma coisa assim, né? Eu falei, olha, você é o responsável, né, por esse supermercado lotado desse jeito, e assim, eu sou profissional, tá aqui o meu, você não pode fazer isso que você está fazendo, falei para ele, você me desculpa, eu estou pedindo para você tomar uma atitude, mas vou denunciar, porque não tem como, falei para ele, isso aqui não pode funcionar desse jeito aqui, se eu te falar que a gente não tem um leito de UTI aqui, você não vai acreditar, mas eu estou te dizendo porque eu tenho gente dentro do hospital e eu sei que não tem, né? Aí, assim, então, assim, eu voltei para casa, mas o meu sentimento não foi de missão cumprida, foi de revolta, entendeu? Então, quer dizer, não executei. Então, tá lá. Tá a tentação e estou eu. Como que eu vou reagir perante a tentação? Essa que é a pegada, entendeu? Como que eu estou reagindo perante esse problema? Se eu fico bravo, indignado, eu não passei. Não passei na prova, aquele dia não passei na prova. Eu me contaminei. Então, agir com tranquilidade, com naturalidade. Olha, muitas vezes pessoas corrigiram, né, gente? Porque quando você adquire um pouquinho mais de maturidade, você vai entender o quê? Que esse não é um campo do meu conhecimento. Eu não sou profissional de saúde. Então, se vem alguém e se apresenta para mim e fala, olha, o senhor está fazendo uma coisa que não está certo, se eu tiver a maturidade, eu falo, obrigado por o senhor ter me orientado. Agora, se eu não tenho ainda um discernimento bacana, eu vou falar, cuida da tua vida. Não é isso? Então, assim, aonde que eu me coloco? Então, o que Jesus, o que a doutrina, o que os ensinamentos da escola vão fazer com que a gente entenda, às vezes, alguém que quer ajudar a gente. E não veja aquela pessoa como um inimigo. Né? Então, não é o que o outro faz. Eu vou pensar daqui para frente como eu faço. Porque quando você fala, eu vou corrigir o outro... Agora, vamos inverter. E o dia que o outro vier corrigir a gente? Será que a gente vai entender isso?
né? Então, é essa a sacada do Pai Nosso, essa a sacada do Evangelho. Vamos lá. Quando jejuares, unge a cabeça. Por que está falando isso aqui? Porque as pessoas faziam também os seus jejuns e sempre no sentido de ostentar, de mostrar as coisas. Então, o que Jesus vem mostrar para a gente, né? E você deve conhecer muita gente ainda que faz jejum, né? Muita gente que a gente conhece que ainda faz jejum e não tem nenhum problema, deixa ele fazer o jejum dele. Mas o que é colocado aqui por Jesus? Que o principal jejum deve ser o jejum espiritual, o jejum de pensamentos e atitudes. Então, ao invés de eu dizer, olha, hoje eu não vou comer determinada coisa, eu não vou almoçar, a gente fala, olha, hoje eu não vou ficar com raiva, eu não vou me deixar contaminar por tudo aquilo que tem acontecido. Eu não vou me deixar abater pela situação. Eu vou agir de forma diferente. Né? Então, esse jejum, a gente questionar um pouco mais, olha, e ele fala aqui em pensamentos e atitudes. Então, até aquilo que eu penso, eu tentar falar, puxa, esse pensamento não está bacana, porque esse pensamento aqui, ele pode me levar a uma atitude ruim lá na frente. Né? Porque, assim, quando eu penso em fazer uma coisa e ainda não fiz, e desejo fazer, às vezes a diferença é só uma oportunidade, porque eu não tive a oportunidade ainda. Né? Então, esse jejum, e não se preocupar tanto em ficar mostrando, às vezes, aquilo que está fazendo. Olha, eu sou... Aliás, uma coisa que eu tenho batido muito aqui, minha mulher até fica brava comigo, às vezes, que eu falo, a gente tem que, nesse momento, a gente tem que sair um pouquinho das cerquinhas. Porque as religiões, elas colocam a gente em cercadinhos, não colocam? Né? Olha, a Adriana é espírita, vamos supor que a gente está no meio de trabalho, a Flávia Teixeira, ela é evangélica, o Tomil é católico. Gente, nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo planeta. Se todos nós estamos aqui, é porque a gente tem, eu não vou dizer o mesmo nível espiritual, porque sempre tem uns que são um pouco mais e outros um pouco menos, para um poder ensinar o outro, né? Mas a maioria de nós estamos numa faixa, né, mediana. E tem aqueles caras aí que estão um pouco acima para ensinar a gente. Então, não é a religião que me faz ser diferente de você. Não é crença que me faz diferente de você. O que me faz ser realmente alguém que está aqui para fazer uma diferença são as minhas atitudes. Não são? Eu posso ler o dia inteiro, fazer escola de aprendizes, uma cedo, outra tarde, outra noite, ler o dia inteiro o livro dos Espíritos e não botar nada disso em prática. À noite, ficar fazendo uma porção de vibrações. Tudo isso é bom? É claro que é bom. Tudo isso funciona? É claro que funciona. E deve ser feito. Mas, antes de qualquer coisa, é aquilo que eu faço, são as minhas atitudes. Será que se eu chegar, por exemplo, para o marido da Daniela... Você é casada, Daniela? Casada? Então, se eu quero saber quem é a Daniela, eu não tenho que perguntar para o pessoal aqui da Escola de Aprendizes. Isso a gente já falou aqui em outras aulas. Porque aqui a Daniela, ela tem um personagem, não no sentido pejorativo, tá, Daniela? Mas nós somos um personagem, entendeu? Então, quem é a Daniela de verdade, sem a persona? A persona é máscara, né? Então, em casa. Então, se eu quero saber da Daniela, eu vou perguntar para o marido dela, eu vou perguntar para a mãe dela, eu vou perguntar para o filho dela. Esses vão me dizer, cada um, vão dizer, e na verdade ainda vão ter várias Danielas, porque cada um vai dizer de um jeito. Mas quando a gente vai conversar com essas pessoas, é que nós vamos saber exatamente quem nós somos. Né? Então, como que eu estou agindo? Como são as minhas atitudes? Quando eu abro a porta e entro em casa, será que está sendo bom ou está sendo ruim para a turma que está lá? Quando eu entro no meu trabalho, chego e falo bom dia de manhã, será que isso é bom ou ruim? Será que se eu faltar, alguém vai sentir falta? Ou vai gostar? Sentir falta, vai, mas será que vão gostar? Será que quando eu saio de férias o pessoal acha ruim ou acha bom? Então, como são as minhas atitudes? Isso que é importante. Então, é pegar a teoria e botar tudo isso em prática. Então, o que eu vi no Pai Nosso? Que eu tenho que perdoar, que eu tenho que encarar você como meu irmão,
que eu tenho que ter resignação, que eu tenho fé, caridade. Agora, bonito, legal, acabou, bacana. Saio daqui e já saio chutando o cachorro, saio brigando com todo mundo. Então, não adiantou nada. Então, é botar isso em prática. É botar isso em prática. Aí sim eu vou sentir que eu estou fazendo uma certa diferença, mas não para o outro só, mas principalmente para mim. Eu vou me sentir um pouco melhor. Pode falar, Amanda. Ô, Carlos, eu já ouvi falar, se você quer saber quem você é, pergunte ao seu inimigo. Ele vai dizer exatamente aquilo que você faz de errado e você não está enxergando. Porque o inimigo, ele é o cara que vai bater exatamente naquilo que você, no seu defeito, né? Porque às vezes um amigo, você fala, e aí, o que você está achando? Ah, tá legal, né? Assim, ele não quer te contrariar. Né? E o inimigo, às vezes, ele bate. Mas a pessoa que tem mais intimidade com a gente, né? Por exemplo, a minha esposa, ela é muito atuante no meio espírita, ela trabalha também numa casa espírita, tudo, né? E agora a gente tá em home office, ela está no computador aqui do meu lado. E muitas vezes, há 20 anos, há 20 e poucos anos, quando eu começava a fazer algumas preleções, ela sempre ia junto. E quando acabava a preleção, a gente estava indo embora para casa, eu perguntava, o que você achou? Ela falou, hoje foi ruim, não foi bom, não. Entendeu? Você está muito agressivo, você está falando umas coisas que não precisava falar. E um dirigente, quando eu saí da casa, ele falou, nossa, cara, foi muito bom, viu? Valeu. E a minha mulher falava, não, o que você fez não ficou bom, eu acho que você pode melhorar, você pode falar num outro tom. E até hoje ela faz isso. Eu tenho até medo quando ela está aqui do meu lado, na hora que acaba, ela fala, ixi, não está certo ainda. Então, essa pessoa que está do teu lado que vai te dizer, olha, está certo. Ela está dando o ponto de vista dela, não significa que seja uma verdade absoluta. Mas, muitas vezes, essa pessoa ela vai te atentar para coisas que você não tinha reparado. Porque se eu ficar ouvindo, por exemplo, só a Ercília só fica falando, ai, que lindo, né, Ercília? Não, mas aí tem sempre aquele que fala, ó, cara, não é por aí. Então, é aí que a gente vai crescer. É ouvindo aquele que tem alguma coisa a dizer, também no sentido da crítica. Aí eu cresço. Por isso que eu falo, ontem eu estava conversando com o pessoal, estava dizendo, olha, colocaram na nossa cabeça que a gente não deve discutir religião, não deve discutir política, não deve discutir uma porção de coisas. Deve sim. A gente não deve brigar por causa disso. Mas discutir deve, porque discussão não é briga. Discussão é a gente colocar aquilo que a gente pensa, né? E o outro utilizar aquilo, colocar aquilo que ele pensa também, e a gente ir crescendo, né? Dessa maneira. Então, acho que esse talvez seja o caminho, né? Para a gente poder crescer um pouco mais. Tranquilo até aí? Eu acho que ainda tem mais uns... Está acabando já, tem mais uns 5 minutinhos só. E eu acho que dá para a gente falar mais um tema aqui. Ajuntar tesouros do céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vamos lá, para a gente ir fechando. Eu sou e você é um espírito que já teve vidas anteriores e vai ter vidas futuras. Por mais jovem que você seja, aqui eu estou vendo pessoas muito jovens, como Flávia, falando sério agora, Flávia, Amanda, a Flávia Canés, que parece também que é bem novinha pela foto aqui. Eu tenho umas fotos antigas também que eu vou começar a botar no perfil aqui para ver se dá uma melhorada. Mas, por mais jovem que a gente seja, a gente sabe que vai chegar um momento que a gente vai embora desse planeta. Então, poxa, será que vale a pena eu ficar gastando o meu tempo com coisas que eu vou deixar aqui? Ou será que valeria a pena eu utilizar meu tempo com coisas que eu vou levar, com coisas que eu vou poder... E o que eu levo para o plano espiritual? O que eu levo para outras vidas? Não é a minha sabedoria? A Flávia fez questão de abrir a câmera só para a gente ver que ela realmente é jovem e não era só foto dela, né, Flávia? É isso mesmo. Não era foto antiga, né, Flávia? Que meu computador pifou, eu corri aqui embaixo para pegar o celular. Por isso que eu entrei de novo na aula. Não, beleza. Então, o que acontece? É a gente buscar... o que é tesouros do céu? É a gente se preocupar com aquilo que realmente vale a pena. Vale a pena eu ficar correndo atrás de uma porção de coisas. E agora, na pandemia, a gente conseguiu ter essa dimensão.
eu não sei se você conseguiu observar que você está vivendo, talvez, com bem menos do que aquilo que você vivia antes. Né? Menos roupas, menos... As mulheres não têm muitos problemas de consumismo, isso é coisa mais de homem. Né? A mulher não tem muito isso. Mas... Puxa, eu não preciso comprar roupa, mas comprar roupa para quê? Nem saindo você está. Então a gente começa a viver com bem menos do que tinha antes. Né? E está bom, e está conseguindo viver. Né? O Dani tem no shopping, já está fechado. Graças a Deus, que eu detesto. Mas são os valores do espírito. Não tem shopping, né, filha? Mas, ô, Carlos... Carlos, só um minuto, justificar, é que eu estou no horário de trabalho, tá? Então, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava atendendo e estava aqui. Normal. Tranquilo, filha, fica tranquilo. Mas são os valores do espírito, né? Que a gente só cai na real quando, de repente, acontece alguma coisa que isso se faz necessário. E a gente vai voltar lá no não deixei cair em tentação, porque para isso eu preciso de esclarecimento, eu preciso de conhecimento e eu preciso de autoconhecimento. Se todo mundo tivesse isso ou nascesse com isso, não precisávamos estar aqui estudando, não é? Já tinha todas as ferramentas. Já estava tudo acertado. Muitas coisas a gente sabe, mas não sabe que sabe. Não é? A gente não tem... Muitas coisas, às vezes, fala, puxa, legal, eu já sabia, mas eu não sabia que eu sabia. Eu não tinha consciência de que eu sabia aquilo. Né? E muitas coisas a gente realmente não sabia, né, Célia? Então, é tentar dar valor para aquilo que realmente é importante. Né? E eu quero dizer aqui, ninguém deve andar a pé, ninguém deve, andar maltrapilho, não é isso que a gente está dizendo. Mas o que realmente deve ser valorizado. Né? Até que ponto, por exemplo, hoje eu estava conversando aqui em casa, estava dizendo, olha, tem coisas na vida que depois que acabar a pandemia eu não quero fazer mais no aspecto profissional. Não quero mais, porque eu descobri que eu posso viver com menos e eu não preciso tanto. Né? Não que eu tivesse tanto, mas dá para viver com menos ainda. Então, não precisa daquilo. E eu quero dedicar meu tempo àquilo que eu gosto de fazer. E não é porque vocês estão aqui, mas isso que nós estamos fazendo aqui é uma coisa que me dá muito prazer. É claro que a gente é muito bem remunerado. Eu não sei se o Ademir falou para vocês que o salário nosso é alto. Né, de disposição. Mas isso é algo que dá muito prazer para a gente. Né? Então, isso é legal. Uma coisa que a gente faz, e pelo menos para mim fica aqui 1h30, 2 horas, é algo que eu não vejo passar o tempo. Então, é buscar realmente aquilo que nos engrandece, aquilo que faz com que a gente se sinta bem e deixar de ser escravo, às vezes, de muitas coisas, né? Que a gente faz simplesmente pelo prazer do ter e não o ser. Né? Então, eu penso que mais ou menos seja por aí. Tranquilo? Beleza? Joia. Falado sobre o Sermão do Monte 3,